maneira. Ô, Léo, quando você chegou, você veio. Sempre você tem esse ar poético, né? Quando você falou sobre a filosofia e a antropologia da infertilidade. Você pode. Não, vamos lá, momento, Leonardo Gobira. Fale. Não, que é legal. Rapidinho, gaste todo o seu vernáculo com a gente, por favor. É legal, eu gosto de ensaiar esses pensamentos e quando a gente traz uma forma diferente de fazer até a medicina e abordar o casal. Porque pensar em infertilidade é pensar em casal, né? Não dá para a gente pensar de outra forma. Às vezes, algumas mulheres se frustram e chegam no consultório com a gente e querendo uma solução para um problema que ela já estabelece, que é ela que tem. E, na verdade, muitas vezes a gente precisa da propedêutica, né? Da pesquisa desse casal. Então, vem os conceitos filosóficos. A gente conversava, eu e o Jefferson, a respeito do assunto, até mesmo antes do programa. E dentro do conceito de fertilidade, né, que é a reprodução, que é a perpetuação de espécie, né, são os objetivos de vida. Então foi o que a Lona acabou de falar. Noiva vai casar quando? Casa, vai comprar casa, ou não comprou a casa, mas vai ter filho quando? A pergunta já vem antes, né? Por quê? Porque a gente ainda tem uma dialética, um conceito estabelecido de criar e de procriar. Então, quando a gente fala nessa parte antropológica da fertilidade, o ginecologista ele tem que ter em mente que existe essa realidade social. Isso é biologia social pura. Existe livro que fala sobre isso e ensaios, filósofos que já escreveram sobre isso. Então, procriar, por exemplo, que a gente imagina, né? Por que um casal ele não cria um bebê? Ele até cria depois como cria, quer dizer, estabelecendo limites, ensinando regras de dia a dia, educando, que é a função dos pais. Mas por que o termo é procriar? Né? Então, quando a gente estabelece essa avaliação do casal, a gente tem que ter esse sentido e transmitir esse conceito para o casal, né? Porque é um prefixo que não vem da maioria das palavras que a gente tem digamos assim, no vernáculo da língua portuguesa. Não vem do latim, vem do grego, né? Procriar não vem de superioridade. Procriar vem de ancestralidade, de alguma coisa anterior. E aí essa coisa anterior, para a gente começar a explicação do que é fertilidade, tem que ter gametogênese. Sim. Tem que ter espermátide, tem que ter espermatogônia, tem que ter oócito, ovócito, e a gente vai para a embriologia. Então aí a gente consegue estabelecer parâmetros para a gente entender que é multifatorial, que não depende só da mulher, não deve haver esse preconceito, né? Então muitas mulheres chegam no consultório, né? E a gente tem que estabelecer que você está tentando procriar, você está procurando uma forma de procriar. Então, a gente precisa do parceiro, precisa de gameta masculino e gameta feminino. E mais do que isso, mais do que ancestralidade. Você não está criando, você está procriando porque está utilizando os gametas. E aí, ainda tem os fatores que são importantíssimos, que é um útero que esteja legal, é um ovário que esteja funcionando bem. A maior causa de infertilidade parcial na mulher brasileira ainda é a síndrome de ovário micropolicístico. E a gente tem hoje uma epidemia de síndrome plurimetabólica com obesidade que muitas mulheres param de ovular e não se ligam, desde a adolescência, né? Mas não depende só dela. A gente tem que avaliar o casal como um todo. Então, quando a gente estuda esse conceito do que é procriar e busca essa ancestralidade, pode parecer um pouco mítico, mas é por quê? Porque Deus, em sua sabedoria, deixou para a gente esse fenômeno entre os mamíferos da procriação. A gente não está criando nada, ele já deu a forma para a gente fazer acontecer, que é essa procriação, né? Então, isso é muito importante, porque ainda existe muito preconceito, foi o que o Ítalo falou. Aí você aborda a paciente que está sozinha no consultório de ginecologia, e aí você, de uma maneira maneira, tem que perguntar para ela, e o teu parceiro, e o teu marido, o teu companheiro, cadê ele? Não, mas ele não tem problema nenhum, né? Porque ele tem um orgasmo. Aí já acha que não é um problema. Então, até chegar o parceiro, para pesquisar o parceiro, você pesquisou e revirou, muitas vezes, essa cliente, essa paciente, essa mulher que está ali angustiada, quase que com uma certeza absoluta que o problema é ela. Isso acontece muito ainda na sociedade ocidental, na nossa, e na sociedade do Oriente, pior ainda. No mundo muçulmano, por exemplo, não se pesquisa infertilidade em homem. Chega a ser uma agressão, um preconceito. Sim. Então, quando a gente vai ler, vai estudar, a gente vê que é uma oferta de complexidade nesses pensamentos e a gente tem que trazer esse parceiro para conversar com a gente, para encaminhar para o colega urologista quando há uma suspeita de uma complicação maior. Então você vê que é um universo realmente de coisas. E eu diria para a Luana o seguinte, para o companheiro dela,
Já escreveram um livro, dá para fazer uma série na Globo, né? Por que não dizer? E vai ficar muito maneiro. Pelo menos para Netflix agora, né? Já fica Hoje legal. tá mais fácil vender para Netflix do que outra coisa. Mas você sabe que esse ponto que o senhor colocou, doutor, é importantíssimo dessa cobrança e da mulher muitas vezes achar que ela é que é a culpada da história. Porque talvez, aqui falando um pouco da minha experiência, não que eu tenha pesquisado a respeito, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão cultural de você cobrar a mulher porque ela tem um prazo de validade. O homem, ele segue fazendo filho com 60, com 80, esqueci, grávida tem memória fraca, né, doutor? É verdade, eu vi que é verdade, que não é mentira. Eu estava lendo hoje que tem um ator maravilhoso americano que eu gosto, que estava lá nas redes sociais. 83 anos vai ser pai de novo. Então, com 80, sei lá, 90, o cara continua fazendo filho, mas a mulher, ela tem um prazo de validade. Tanto é que com 35 já é uma gravidez tardia. Então, você começa a ter uma cobrança porque o mercado de trabalho te cobra, você precisa ser altamente produtiva e, às vezes, tem ainda lugares que você encontra que dizem, não prefiro o homem do que a mulher, porque a mulher vai ter 4, 6 meses fora, ainda vai estar grávida, trabalhando, tendo que sair para poder fazer exame. Então, a gente tem uma cobrança que a sociedade impõe, a gente se impõe. Então, até que você consiga se estabelecer profissionalmente para pensar no filho, meu prazo está acabando, o relógio está andando. Como é que você relaxa? Porque tem o tempo.